Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Erivelto Nunes e você está no PodPand. No episódio dessa semana iremos falar sobre a geração Neném. Você já ouviu falar nessa geração? Não? Então se liga no papo e vem comigo para saber que geração é essa. O termo Neném, de nem trabalha nem estuda, refere-se à população jovem fora do mercado de trabalho e de instituições educacionais. Equivale em espanhol ao termo NINI, ni estudia ni trabaja, e a sigla em inglês NEET, para a expressão Not in Education, Employment or Training, algo como fora da educação, emprego e formação profissional. Esta é uma das classificações do governo usada primeiramente no Reino Unido e, posteriormente, depois passou a ser utilizada também em outros países, inclusive no Japão. No Reino Unido, o termo compreende pessoas com faixa etária entre 16 e 18 anos. No Japão, o termo compreende pessoas de idade entre 15 e 34 anos que são desempregadas, solteiras, não registradas na escola, não procuram trabalho ou o treinamento profissional necessário para trabalhar. A população desalentada difere daqueles considerados neném. Os jovens em situação de neném constam como parte da população economicamente ativa, entre os quais constam aqueles que tornaram alguma iniciativa para encontrar oportunidade de trabalho. O desalento, por sua vez, engloba cidadãos que desistiram da busca por emprego após não obter sucesso na procura, condição especialmente observada na parcela da população considerada vulneravelmente socioeconômica, especialmente pessoas do gênero feminino, cor ou raça preta e parda em situação de pobreza extrema. Bem, mas quando pensamos em termos de Brasil, é importante dizer que a taxa de jovens brasileiros que não estudam nem trabalham, a chamada geração neném, é o dobro da de países ricos. Em 2020, 35,9% dos adultos de 18 a 24 anos no Brasil não estavam nem na escola nem empregados, aponta um relatório da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgada na quinta-feira, dia 16. O índice de desemprego de adultos entre 25 e 34 anos que não concluíram o ensino médio também cresceu acima da média no Brasil. No relatório da OCDE, destaca que a pandemia tornou as condições econômicas difíceis em muitos países no ano passado, e a situação perdura neste ano. Em termos econômicos financeiros, a transição da escola para o trabalho, que é sempre complicada, torna-se realmente problemática, aponta este relatório. Na média da OCDE, que inclui países mais ricos, a taxa de jovens que não estudam nem trabalham é de 15,1%. O índice brasileiro passou países como Turquia, que tem 32,2%, e Colômbia, que tem 34,5%. O Brasil já alcançava taxas acima da média de jovens neném nos anos anteriores, mas o indicador subiu ainda mais na pandemia e, em 2018, era de 30,6%, enquanto na média dos países da OCDE, menos da metade dos jovens de 18 a 24 anos não estudam. No Brasil, na Colômbia e em Israel, a porcentagem sobe para 65%. De acordo com o relatório, só um terço, 34% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos frequentam escolas ou faculdades. 3 em cada 10 jovens nessa faixa etária estão empregados, apesar de não frequentarem a escola ou um curso superior. Mas 13% não estão nem na escola nem empregados. Há ainda 23% que não estudam nem procuram empregos, que são considerados inativos. Os dados fazem parte do relatório da Education Era Grants de 2021, que reúne informações sobre escolarização, trabalho e disparidade de gênero.
Durante a pandemia, o Brasil teve dificuldade em manter os jovens enganjados nas aulas remotas e calcula-se que boa parte deles não deve voltar para a sala de aula quando os indicadores da Covid-2019 melhorarem. E isso é um fato constatado hoje. Entidades e governos locais apontam omissão do Ministério da Educação em garantir internet para as aulas remotas e dar incentivo para que os alunos mais vulneráveis continuassem estudando. A queda na renda das famílias levou essa população a buscar emprego, ao mesmo tempo em que o acesso ao ensino superior tornou-se mais difícil no Brasil. Já no ano passado, faculdades particulares registraram redução no número de alunos ingressantes e as universidades públicas tiveram dificuldade em garantir a permanência desses jovens de baixa renda. Um dado interessante se diz respeito à edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é a principal porta de entrada para o ensino superior. Foi realizado em janeiro deste ano, em meio da pandemia, e teve recorde de candidatos ausentes. Parte não compareceu por medo de contaminação pelo coronavírus, porque buscava trabalho ou não se sentia preparado para fazer a prova. Se as condições para estudar não são favoráveis para os jovens brasileiros, encontrar emprego também não é uma tarefa muito simples. A pandemia de Covid levantou preocupações sobre as perspectivas de emprego de jovens adultos, principalmente em níveis educacionais mais baixos, aponta o relatório ao detalhar a situação no Brasil. No Brasil, segundo a OCDE, a taxa de desemprego entre jovens adultos de 25 a 34 anos que não completaram a educação básica foi de 17,8% no ano de 2020, 3 pontos percentuais acima do que foi registrado no ano anterior. E esse crescimento do desemprego foi maior do que a média da OCDE, que registrou o índice de 15,1% em 2020, num aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano de 2019. O relatório da OCDE destacou ainda que as condições de encontrar trabalho variam muito entre homens e mulheres. Muito embora as mulheres no Brasil tenham mais possibilidades de ter concluído o ensino superior, elas têm menos chances de serem empregadas, de acordo com este relatório. Bem, é interessante também dizer que, no ranking com 37 países, feito pelo OCDE, constatou-se que no relatório de 2021, o Brasil ocupa a segunda colocação em relação ao percentual de jovens de 18 a 24 anos que não trabalham nem estudam. Bem, isso é uma triste realidade. Talvez, quem sabe, pensando em se criar políticas públicas sérias voltadas para os nossos jovens, possamos reverter esse quadro. Bem, pessoal, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Um grande abraço e até a próxima.